Hoje eu quero falar com vocês sobre multidão. Multidão que movimenta ou amor em movimento? O que você escolhe? Multidão que movimenta ou amor em movimento? Nós vamos percorrer um pouco esse tema hoje aqui. Lucas capítulo 18, verso 35. Se você achou, faz um barulho aí. Muito bem. Aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. Informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: O que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. Vai um pouquinho para frente, em Lucas capítulo 19, chegando de Jericó, atravessando Jesus a cidade, eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Pronto, foi só orar que apareceu aqui a Bíblia. Eu quero falar com você um pouquinho sobre essa palavra multidão. Várias vezes ela é citada na Bíblia, multidão. Multidão é isso aqui, é um ajuntamento de povo, é bastante gente. E essa igreja tem uma multidão, né? Uma multidão que tem pastor, uma multidão que crê em Jesus, isso é muito bom. Mas nem sempre as multidões são assim. E multidão é um lugar onde a gente tem que tomar certos cuidados, porque às vezes essa multidão traz para a gente informações legais. Às vezes essa multidão, ela faz com que a gente seja movido por um sentido que não é o sentido que nós devemos caminhar. Multidão é algo que a gente deve realmente tomar muito cuidado. Nesse caso que a gente leu, esse cego que está sentado à beira de um caminho, ele está ali na sua vida cotidiana, pedir esmolas. E deve ser terrível essa situação. Graças a Jesus eu nunca passei por isso, mas o Senhor tem dado graça para que a gente tire as pessoas que passam por isso e leve elas à presença de Jesus. E esse cara começou a ouvir um barulho, começou a ouvir uma situação estranha, começou a ouvir um monte de gente se movendo, e ele faz uma pergunta. E a pergunta que ele faz é: o que está acontecendo? O que está rolando? E alguém da multidão disse para ele: é Jesus de Nazaré que está passando. Você fica super feliz com essa expressão, porque você conhece Jesus. Ele tinha escutado falar sobre esse Jesus, mas ele escutou falar de uma forma tão grande que ele já começa a fazer uma confissão de fé. Sabe aquela confissão de fé que a gente faz, que a gente fala assim: eu entrego a minha vida. Quem aqui já fez isso? Levanta a mão bem alto. Você entregou a sua vida e reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador. Você fez uma oração, não fez? Quem aqui nunca fez isso? Levanta a mão, deixa eu ver. Você nunca fez isso? Só levanta a mão bem alto. Muito bem, você vai ter a oportunidade de fazer isso essa noite. Esse cego, ele ficou sabendo aquele dia, e ele falou assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele disse filho de Davi, foi a oração dizendo: eu reconheço que você é o Messias. Porque a raiz de Davi era Jesus, ele viria através da raiz de Davi. E essa expressão assegurava que o cara sabia que Jesus era o rei, que Jesus sabia que era o Messias. Sabe, tem gente que sabe mais de Jesus, de ouvir falar, do que a gente que está andando com ele. Mas essa história vai mudar, porque nós temos que ouvir a palavra e praticar a palavra. Nós temos que receber a palavra e viver a palavra. Você foi chamado para informar que Jesus está passando, mas que também ele chegou para ficar através do seu Espírito. Amém? Então ele grita: Jesus, filho de Davi,
Ele presta ali dizendo: Jesus, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador, tem misericórdia de mim, para aqui para mim. Isso é interessante, porque tinha muita gente, e mais, esse povo ficou revoltado, porque ele ficava gritando e incomodando Jesus. Às vezes a gente pensa isso, a gente pensa que nossa aflição incomoda o mestre, que nossa situação incomoda o mestre, que quando a gente peca, a gente tem vergonha de dizer: Jesus, de novo eu caí. Mas ele não está procurando multidões, ele não está interessado no que a multidão pensa. A Bíblia fala que ele está procurando verdadeiros adoradores, pessoas que expressam com verdade a sua adoração. Talvez você olha eu pregando, o pastor Gui, que prega muito melhor que eu, canta muito melhor que eu, mais bonito que eu, dá até raiva, né, gente? Tudo mais do que eu, ele só não é mais alto, eu sou um pouquinho mais alto, ele é Zaqueu, eu sou o cego, né? E ali de lá, você fica falando: eu queria fazer isso, eu queria aquilo outro, eu queria ser diferente. E você adora a Deus de um jeito tão especial. Talvez você tentou orar da melhor forma e não saiu uma oração legal. Mas o dia que você chorou de joelhos dizendo: faz alguma coisa, essa adoração, Jesus parou para ouvir essa adoração. O cego, ele só gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não gritava: me cura. Ele não gritava: cura minha cegueira. Ele gritava: tem misericórdia de mim. É o meu interior que grita. Eu sei que ele queria ser curado, ele queria voltar a ver, mas ele gritava para algo novo acontecer. Eu sei que você veio aqui nessa noite por causa de alguma situação, mas no fundo, você precisa que algo novo aconteça em você. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Ele é quem sabe os pensamentos que tem ao seu respeito, e são pensamentos de paz, a fim de dar para você o que o seu coração está desejando: paz, alegria, bondade, justiça. Está preparado? Está preparado? Porque como ele é Deus de procurar adoradores, ele parou a multidão se movendo, incomodada, ele não. O incômodo para a multidão era a música para Jesus. Ele parou. Olha que chique, nós estamos sintonizados, eu, tecladista. Ele parou, você deu uma parada, top. Vamos fazer de novo. Aí ele parou. E ele virou para o cara e falou assim: o que você quer que eu te faça? É óbvio, não é? Eu quero voltar a ver. Por que a gente tem que falar o óbvio para Jesus? Por que a gente tem que expressar o que os olhos dele estão vendo? Por que é que Jesus não podia ter entrado na sua casa nessa manhã e feito algo tão grandioso para você nem precisar vir à igreja? Por que é? Por que é que Jesus não faz tudo do jeito que a gente pensa? Porque é Ele quem tem os pensamentos. E Ele quer que saia do seu coração a confissão. Ele quer que saia do seu coração aquilo que te segura. Ele quer mudar as estruturas, e para isso é preciso arrancar a raiz e plantar a raiz nele. É preciso expressar para Jesus, é preciso colocar para fora palavras, escrituras sagradas. Não sou eu que estou dizendo isso. Diz que há cura na confissão. Solta. Eu vim trazer uma palavra para você nessa noite. Vou te dar um segredo, que agora não é mais, é mistério, mas agora não é mais mistério, está revelado. Confessa. Abre a sua boca e confessa. Ele já sabe, mas na confissão demônios vão sair. Na confissão, armadilhas vão se tornar cimento para você pisar. Na confissão, a sua vida vai ser alterada. Porque quando você confessa, quando você coloca para fora o tesouro mau, ele vem com o tesouro bom. Ele vem com o sangue dele e diz: que bom que você jogou para fora. Eu agora tenho vida, e vida em abundância para você. O que você quer que eu faça? Jesus está te perguntando. Ele respondeu: só quero ver. Jesus diz: recupera a tua visão. Coisa simples, irmão. Recupera a tua visão. E ele passou a ver. E a multidão que viu aquilo, você leu comigo, não leu? Passou a glorificar a Deus também. Eu gosto de profetizar o que a Bíblia profetiza, é mais gostoso. É mais fácil, porque é certeza que vai se cumprir. Amém?
É ou não é, Gui? Quando a gente profetiza o que já está falado por Jesus, é fácil, vai acontecer. Mas como você tem certeza que vai acontecer? Porque em Hebreus capítulo 13, verso 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Vai acontecer. Não, deixa eu voltar, deixa eu rebobinar. Está acontecendo, já aconteceu. Há 2019 anos na cruz do Calvário, aconteceu algo que foi dito assim: está consumado. E tudo que estava em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. E já aconteceu, está liberado, está exausto, está escancarado. É para você. Se você está aplaudindo o que já aconteceu, aquele que vive, aplaude com força, aplaude com gosto, recebe isso no seu espírito. Aleluia! Ele não é Deus de multidões, Ele é Deus de propósito. Ele para a multidão para fazer propósito. Ele para a multidão quando ele percebe que tem algo acontecendo. Que é outra informação da Bíblia, não vou inventar a história, Bíblia. Uma mulher, 12 anos, que tinha uma menstruação que não parava. 12 anos ela vivia exclusa, ela vivia ali guardada. Ela tinha um lugar que ela não podia sair daquele lugar, porque ela estava com um sangue que denunciava impureza para ela. Certo? Está na Bíblia isso, não está? E o que aconteceu? Ela ficou sabendo, de alguma forma, que Jesus Cristo estava passando. Nós somos uma geração tão privilegiada. Nós somos uma geração tão privilegiada, porque essas pessoas ouviam que Jesus ia passar. Eu vim dizer para você que Atos capítulo 2 diz que ele não está passando, que ele já ficou, derramou o Espírito Santo. O Espírito Santo está comigo e com você, e não está de passagem, ele reside. Todo aquele que crê, todo aquele que confessa, recebe o Espírito. Oh, vontade de tacar essa garrafa aqui. Essa mulher ouviu que Jesus ia passar, só que ela tinha um negócio pior. Ela não tinha licença para pedir esmola igual o ceguinho. Com ela o negócio era mais difícil, porque se ela saísse do lugar onde ela estava, ela era apedrejada. E se ela tocasse em alguém, essa pessoa que ela tocou tinha que oferecer um sacrifício, fazer um negócio, gastar uma grana para meu irmão, levar para o sacerdote e oferecer um sacrifício para ele ser perdoado. Mas aquela mulher, ela ouviu que Jesus estava passando. Eu não sei se você pegou no espírito isso. Quando ela ouviu que Jesus estava passando, as dificuldades já ficaram para trás para ela. Eu acabei de falar para você que Jesus não está mais passando, Ele permaneceu. O Espírito Santo está aqui. Por que a tua alma está aflita? Por que você está preocupado com as dificuldades? Ei, Jesus está aqui. Mas tem gigantes, os gigantes vão se levantar, as situações vão chegar, mas tem bom ânimo, porque Ele já venceu tudo isso. Ah, meu irmão, você está colocando que é o diabo em tudo. O diabo está levando uma conta na sua casa. Tudo é o diabo para você, nada é provação, não é verdade? Dá uma lidinha no livro de Tiago, porque o livro de Tiago fala assim para você. No versículo 1 já começa legal: comemore o motivo de passares por diversas tribulações, por diversas provações, porque essas provações vão colocar em você um caráter de perseverante. Então segura aí a língua, porque essa boca sua que murmura, parece torcedor de um time chamado Corinthians. Olha só, hein? Chegou a hora de Jesus exaltar o São Paulo de novo, hein? Vamos voltar. Vamos entrar nessa que se você pega a raiva, vai embora, nunca mais eu volto aqui. Você é corintiano aqui? Está amarrado em nome de Jesus. Comemora o motivo de você passar por tribulação, porque essa tribulação foi eu que te enviei. Vai vir em você perseverança, sabe? Deus está te colocando numa perseguiçãozinha, numa provaçãozinha, para que o seu caráter esteja junto com o dele. Só quer bonança, então fica em casa, meu irmão, faz um pudinzinho, fica comendo, engorda e fica lá assistindo o pastor.
Fica lá assistindo, tem tanto pastor de internet, eu posso dar uma lista para você, nada contra a internet, eu estou lá, todo mundo está lá, nós estamos aqui na internet, mas o que eu estou dizendo para você é de contato, é de propósito. Se você tem um propósito com o Senhor, passa por isso com Ele, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque Ele está com você, e a vara e o cajado dele te consolam, e Ele vai preparar para você, na presença de tudo que é teu inimigo, um banquete. Ele vai ungir a tua cabeça com óleo. A nossa cabeça já foi ungida em Cristo Jesus, somos ungidos em Cristo Jesus, o seu cálice transborda. Sabe o que significa isso? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E serei feliz, e habitarei na sua casa por dia sem fim. Ele reside em nós, eu habito em Ele, Ele habita em mim, nenhuma condenação mais há. Oh! E aquela mulher então, ela atravessa aquele campo, eu sei lá onde ela estava, eu sei que ela começa a se rastejar para chegar até Jesus, e quando ela chega em Jesus, a Bíblia fala que ela toca a barra do vestido dele. E Jesus para a multidão. Multidão em movimento ou amor em movimento? Alguém me tocou. Stand-up. Tá tirando, Jesus. Os povos de São Paulo sabem o que é metrô da Sé. Sabe o que é uma radial leste. Na radial leste é normal, né? Você fala, alguém tocou meu retrovisor. E não sai virtude, sai raiva. Irmão, estou 2 anos e meio na Flórida. Quando eu cheguei aqui, eu dirigia, eu andava de moto, eu fazia tudo aqui. Eu sou o cara mais medroso hoje aqui. Eu dirijo assim, ó. Que é isso? Porque é um cortando o outro, aquela coisa, alguém me tocou. A coisa mais normal que tem. Mas Jesus fala, não, vocês não estão sabendo de nada. Fecha o stand-up. Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. Emanou, fluiu, involuntariamente saiu de mim algo que alguém tomou posse, saiu virtude, saiu, emanou, o verbo é emanar, saiu, fluiu. Alguém adorou de uma forma tão esplêndida que não me chamou a atenção, ele me arrancou virtude, eu vi sinceridade nela. Ele olha para ela, ela fala, fui eu, com medo. Filha, primeira vez que Jesus fala essa palavra no Novo Testamento inteiro. Filha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Jesus libera várias curas aí. Filha, a menina estava reclusa, não podia ter contato com a família. Ela era imunda por causa da hemorragia que não passava. Quando as mulheres entravam em processo de menstruação, elas tinham que tirar esse tempo, depois que passava, voltava. Ela não saía mais. Eu sei que você precisa de um toque paterno. Filha, eu sei os teus problemas, mas mais do que a cura, a tua fé te salvou. No meio da multidão, contato de propósito. Mas multidão é um bicho estranho. Porque Jesus acabou de curar esse cego. Agora esquece a mulherzinha do Sempre Livre com Abas. Quem nunca comprou para mulher, ou mulher que nunca comprou, que atire o primeiro, né? Acabou de curar o cego. A multidão está atrás, bandeirão. Jesus, Jesus. Ele olha para uma figueira e ele vê um crápula naquela figueira. Ele vê alguém pior que eu. Ele vê um cara completamente perturbado. Aquela multidão chamava aquele cara de amaldiçoado. Os publicanos, os malditos. Por quê? Porque eles cobravam impostos exaustivos do povo judeu. E o pior, eles eram judeus. Imagina que gostoso. É eu chegar agora, moro nos Estados Unidos, e eu virar para vocês e falar, agora eu vou cobrar impostos de vocês em nome do governo americano, mas você é brasileiro, seu cara de pau. Só que eles não faziam assim com constituição, eles faziam com derramamento de sangue, com morte, estupro, violência sexual, violência moral. Não tinha escrúpulo.
Alguns até tinham um pouco mais de coração, mas a grande maioria deles trabalhavam com meta. Eles faziam assim, é como se fosse uma licitação. Eles pegaram a licitação do Império Romano, então eles tinham que prestar uma conta para o Império Romano. O que passar disso era deles. Zaqueu era o chefe dos caras. Só que Zaqueu ouviu que Jesus ia passar. Engraçado que para quem está fora da igreja, quando ouve que Jesus vai passar, dá uma sede. Para a gente que está dentro da igreja, parece que fica normal. Eu quero te lembrar de um versículo que diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você está com a hora de você voltar para aquele dia que você encontrou com Jesus, aquela sede que você tem de justiça, aquela sede que você tem da graça, e não é de justiça de vingança, é de justiça na cruz, porque nós somos justificados em Cristo Jesus. A justiça que está falando é o sangue de Jesus, que desceu na cruz do Calvário, e limpou os teus pecados, melhor do que você pagar as suas dívidas em dia. Eu profetizo de você sobre isso, graças a Deus você vai pagar elas, é a dívida que foi paga na cruz do Calvário. Se você parar de murmurar, você vai abrir um rio de bênçãos na sua casa. Ele vai adiante da multidão, ele corre da multidão, Silas, ele vai longe, ele sai correndo, sabe por quê? Porque ele sabe que aquele cara pode fazer alguma coisa. Engraçado de novo é que Jesus agora para a multidão. Jesus tem um amor por pecador que é impressionante. Se você vai ver Jesus bravo, sabe quando é que é? Quando ele encontra alguém hipócrita. Quando ele encontra alguém hipócrita, Jesus quebra tudo. Chama de raça de víbora, o João Batista chamava, né? Mas Jesus chama de novo, absorvente sujo, sepulcro caiado. Ele vai chamar de hipócrita, vai mandar embora da casa de Mateus. Vão para lá, sai fora daqui, porque vocês precisam aprender o que significa misericórdia quero, e não um sacrifício. Porque eu não vim para justos, eu vim para doentes, eu vim para salvar os doentes. Jesus era fogo, Jesus tinha um amor, ele tem um amor por pecador que é impressionante. Aliás, esse nosso Jesus, ele é tudo diferente de tudo quanto é religião, por isso que nós não vivemos uma religião. Esse testemunho dessa moça foi incrível. Nós vivemos Cristo, nascemos por Cristo, vivemos por Cristo, morremos por Cristo, e vamos viver a vida eterna com Cristo. É Cristo do começo, meio e fim. Na nossa vida, Cristo justifica o começo, meio e fim. Ele justifica tudo. Na nossa vida, Ele justifica tudo. Está comigo aqui? Você pode dizer isso comigo? Jesus, na minha vida, o Senhor é a justiça de tudo. O Senhor é a justiça de tudo. Eu queria que você fechasse os seus olhos rapidinho, nós vamos voltar para a pregação, mas eu sinto do Espírito Santo que você precisa dar esse lugar para Jesus aí agora. Fecha os teus olhos e fala assim: Senhor, eu quero reconhecer do seu jeito, não precisa me repetir agora não, mas Senhor, eu preciso reconhecer aqui o sacrifício da cruz do Calvário. Fecha a minha boca de murmuração. Abre sua boca, igreja. Solta isso que vai te aliviar para o final da pregação agora. Reconhece. Tem muita coisa que você está atribuindo ao diabo que é Jesus que está levando você. Mas o final é vitória. Engraçado que quando é para pedir a gente levanta a voz. Mas para agradecer e para dizer o Senhor é o meu pastor, é hora de você levantar sua voz. Você tem aí 1 minuto, 30 segundos, 40 minutos, solta a sua voz. A Bíblia fala que o céu está assim dizendo agora: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Você está cheio da sua glória, você precisa herdar isso agora. Justiça, as demais coisas acrescentam. Vai, filha, tua fé te salvou. Engraçado, olha aqui nos meus olhos agora, você que já agradeceu demais. Que ela tinha um sangue nela que a punia, mas ela conheceu alguém que tinha um sangue que a redimia. Aquilo que você se meteu ou que você está passando não amaldiçoa o Deus que cura. Você pode estar na maior maldição. Eu estou falando com gente aqui que pode ter feito pacto de sangue e alguns sacrifícios. Você foi consagrado quando era pequeno a demônios. Seu sangue foi derramado em altares de demônios. Escuta aqui, olha nos meus olhos, você está em casa. Libertação agora em nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus cobre todo o pacto. O sangue de Jesus desfaz toda a maldição.
Agora a punição foi desfeita. Ela tinha um sangue que justificava ela. O amor em movimento é quando Jesus para fazer algo surpreendente que ninguém está esperando. Isso é um amor em movimento. Você encontra com Ele, mas quando você encontra com Ele, é o início da movimentação. Você encontra com Jesus, inevitavelmente você sai de lá com um propósito. Esse propósito, ele precisa se tornar a sua rotina. E eu vou te falar que essa é a parte mais difícil. Porque é uma luta diária do espírito contra a carne. E a carne gosta de picanha, irmão. A carne gosta de um beijinho no canto da boca. Você ouve um pagodinho, meu irmão brasileiro que ouviu um pagode, parece que o pé é endemoniado, ele começa a bater sozinho. Não é. Nada contra o pagode. Eu estou dizendo que a gente ouve aquelas letras, agora está uma moda de pessoal cantando, e canta o sertanejo que o cara, eu fui para lá, aquele negócio, né? E a gente ouve aquelas letras, o cara foi traído 62 vezes, mas está perseverante. Quando você vê, você está lá, você já esqueceu do sacrifício, nada contra também, mas você precisa vigiar a tua carne, velho, porque a carne é muito mais forte do que você pode imaginar. Mas quando você dá uma rotininha para a tua carne, quando você coloca a sua carne numa disciplina, passou um tempinho, aquilo vira um hábito. Nossa! Já andou com alguém que tem o hábito de orar? Te vem alguém na memória? Aquela irmãzinha do reteté? O famoso coque santo? Aquela pessoa que você anda e faz Você dorme na casa dela, dá medo de você ficar endemoniado, ou que nada vai acontecer, porque ela está com Deus. O que ela tem de diferente? Parece que Deus derramou um negócio diferente nela. Não, ela derramou algo diferente em Deus. Ela quebrou uma rotininha da vida dela, e em vez de ela ficar ouvindo pregação de internet, nada contra de novo, ela fez um momento para isso, e tem tempo para todas as coisas. Ela começou a ter o tempo de ela dobrar o joelho e fazer o culto dela ao Senhor. O chamado culto racional, eu estou aqui para dizer para você que você tem que assistir só Amor em Movimento e o Link Church. De resto, use esse tempo para dobrar o teu joelho e fazer você o teu culto. Abrir a tua Bíblia, ter você as suas dúvidas, procurar o teu líder de célula, procurar o teu pastor e dizer, eu estava lendo a Bíblia, eu não entendi muito bem o que está acontecendo aqui. Ele vai sentar com você, o rio de água viva vai fluir, a dúvida vai sair, você vai começar a ter entendimento. Para de caçar a unção da vida dos outros. Deus tem um propósito com você. Deus tem algo com você. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. A oração do guia, a oração do pastor Edson, de todos os que são dessa família, Senhor, levanta missionários, levanta pastores, levanta profetas. Cadê os profetas? Cadê o que tem dom de revelação? Cadê aquele que interpreta línguas estranhas? Aonde está? Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Desculpa eu falar bravo, gente, eu não estou bravo. Eu comecei a clamar pelo Senhor. Jesus, eu quero voltar à essência de tudo. E eu estou num culto lá aqui na igreja, e eu estou pregando uma palavra, tem que acabar. E aí no meio da palavra, acabou a palavra, eu li um salmo, o Espírito Santo se manifestou naquele lugar. E minha irmã no meio da igreja se levantou e começou a falar em línguas, e alto. E o Espírito do Senhor me disse, fique em paz. Testificou, a paz testifica, a paz é a juíza, vai ter ordem, vai ter decência, fique em paz, as manifestações dos dons têm que acontecer, tudo na perfeita paz, é incrível. Ela começou a profetizar, e ela mesmo trouxe a tradução daquilo, a igreja caiu num choro, todo mundo se ajoelhando, o Espírito do Senhor trazendo uma palavra sobre a nossa igreja. Porque eu busquei na minha cama, na minha sala, no meu escritório, Senhor, eu quero viver tudo que está disponível a nós. Propósito, faz uma rotina para isso.
vai virar o teu hábito. Depois que isso virou um hábito, ele deixa de ser hábito e vai virar o teu estilo de vida. Você não vai mais conseguir nem viver longe daquilo que Deus tem para você. Você vai chegar ao ponto de dizer assim: já não sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Só que para isso você tem que estar linkado a Jesus. Eu fazendo propaganda da minha igreja. Você tem que estar linkado em Jesus. Sabe por quê? Porque aquela multidão estava linkada na edificação do que o milagre faz. Mas quando Jesus virou e falou assim: Zaqueu! Quem foi que falou o nome de Zaqueu para Jesus? Ele já sabe. Zaqueu, meu espírito já te viu indo adiante da multidão. Zaqueu, meu espírito já viu dentro de você um arrependimento fluindo. Eu vou ter prazer de ir na sua casa hoje, Zaqueu. A multidão? Cara. Pô, o cara acabou de curar o cego, vai fazer uma besteira dessa. Não seguia por multidão. Seguia pela essência, olha a fumaça. Seguia pela essência. Seguia pelo propósito. Seguia pelo propósito. Deus te chamou para algo sobrenatural. Vive o sobrenatural. Zaqueu, desce daí. Ele entrou na casa de Zaqueu. Quando Zaqueu sai da casa dele mesmo com Jesus, ele dá uma palavra dizendo assim: eu vou restituir 4 vezes mais quem eu roubei, quem eu extorqui. Meu irmão, aquele que não gostava daquela entrada de Jesus e que mudou a vida de Zaqueu, um dia estava na porta dele, o Zaqueu batendo com 2 diáconos, dizendo assim: tá aqui, ó, eu vim devolver para você 4 vezes mais aquilo que foi roubado. Meu irmão, para de ficar olhando para a vida do outro irmão que está prosperando. Ele viveu um encontro com Jesus, e prosperidade é sinal de que Jesus está com aquela pessoa também. Não quero dizer que é o sinal, mas é um dos sinais. Está comigo aqui? Então, se você entrar na tua casa hoje, você convidar Jesus para entrar em você, as demais coisas vão fluir de você. Eu tenho visto um avivamento profético no Brasil. Juventude, cultos como esse, aonde se imaginar que jovens iam levantar uma geração como essa, que adorava a Deus, que levanta as mãos, mas o Senhor está te chamando para você se aquecer no ajuntamento do teu pastoreio com o seu pastor, e você sair dessas 4 paredes, enfrentando as dobradiças das portas, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Fica de pé no seu lugar, fica de pé no seu lugar. Você foi chamado para destruir principados, potestades, dominadores. Dá a mão para o teu irmão que está ao teu lado. Nós vamos orar, dá a mão, nós vamos orar nessa noite. Nós vamos orar nessa noite. Eu convido você a começar a clamar. Levanta um clamor, há batismo no Espírito Santo acontecendo aqui nessa noite. Levanta a mão do seu irmão, levanta a mão do seu irmão, levanta a mão dele. Começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar. Espírito do Senhor, em nome de Jesus, nós oramos não só por uma geração que adora nos templos, mas uma adoração a Deus que leva o perdido ao caminho, que leva o perdido a se sentir aceito no templo. Jesus Cristo, nós oramos, Pai, por pastores que o Senhor vai levantar, por missionários, por homens e mulheres, ó Deus, que terão dom de contribuir, dom de pastorear, dom de mestre. Jesus, vem Espírito Santo, vem, 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 em nome de Jesus.